Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É necessário que tenhamos esperança e confiança em Deus. Vamos dar início à nossa sessão com a prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos pela oportunidade da vida, agradecidos por conhecermos esta doutrina tão maravilhosa, que nos esclarece, que nos conforta, que nos ilumina, que possamos estar sempre com o nosso coração voltado ao bem e à prática da caridade. Que os bons espíritos possam nos intuir, nos assistir em todos os momentos. Que assim seja. Vamos dar início à leitura do Evangelho. Hoje eu escolhi 2 capítulos, o capítulo 27, Pedi e obtereis, e o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Introdução. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Se lembrarmos da frase "o silêncio é uma prece", justifica bem esta colocação que os espíritos nos orientam, pois, nos calando e sem palavras rebuscadas, simplesmente com o pensamento, podemos vibrar em sintonia com o plano superior e elevar-nos. Devemos orar com simplicidade e do fundo do coração. Vemos na passagem do Evangelho de Mateus 6, de 5 a 8, no capítulo 27, Qualidade da Prece, quando ele nos diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam suas recompensas. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos tomeis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a eles. Se observarmos os comentários de Jesus, quando orarmos não sermos hipócritas, que, segundo a definição do dicionário, são aqueles que demonstram uma coisa e quando sentem e pensam outra, que dissimula a sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros, ou por medo, deixam de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos. Não existe uma fórmula padrão de prece. A orientação é sempre que venha do coração. E se existem muitas preces nos livros da doutrina sob a orientação dos espíritos, é para ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias, pois sempre há alguém que pense não ter orado, se não formulou bem seus pensamentos, que ficou somente na forma de pedir somente para si. Podemos observar
esse comentário no livro Boa Nova, quando Jesus nos ensina o Pai Nosso. Isso se encontra no capítulo 18, Oração Dominical. Temos a seguinte passagem: decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Jesus então coloca: e o que tens pedido a Deus? Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então, o que nós podemos observar? Que Simão estava preocupado porque ele não tinha conseguido atingir a Deus. E aí Jesus pergunta o que ele teria pedido. E ele diz que a solução para os problemas materiais, que muitas vezes nós também nos atemos a isso. E Jesus então contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica, contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria a humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada. Da proteção divina, prosseguiu: Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado. Obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas,
para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal. Terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque Deus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Lindamente esta passagem. E continuando lá na coletânea das preces, o objetivo da prece é o de elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e ainda menos entre os espíritas, pois Deus aceita todas quando são sinceras. Vemos nesses momentos difíceis as pessoas se unirem em prece pelos que passam por processos de dor independente da crença ou religião, todos com uma unidade de súplica para o bem. Continuando o Evangelho, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando ditas de coração e não da boca para fora. Não impõe e nem censura nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina. Para não ouvir a voz que implora ou lhe canta louvores, quer o faça de um ou de outro modo, todo aquele que lançasse a maldição contra as preces, que não fazem parte de seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe pequenez e as paixões da humanidade. Temos aqui como exemplificação desta passagem o livro, a parábola, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, a parábola do fariseu e do republicano. Então vamos a ela. Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, 9 e 14. Para os fariseus, a religião era uma aparência de virtudes. Eram hipócritas, inimigos, escarniçados das inovações, ou seja, aqueles que se agarram violentamente a uma ação, cheios de orgulho e de excessivo amor ao domínio. Então, eles eram contrários às inovações. Eram aversos aos publicanos, a quem consideravam gananciosos, pois a estes pagavam seus impostos. Os publicanos, para os fariseus, eram homens desprezíveis da baixa sociedade, injustos, adúlteros. Jesus, com esta parábola, quis nos mostrar que o orgulho, em suas
múltiplas formas é o mais prejudicial à nossa evolução e à nossa reforma interior. O publicano, com todos os seus defeitos, ainda se encontrava um gesto de humildade, o que não acontecia no fariseu. O publicano conhece os seus defeitos, sabe que é pecador, nem ousa levantar os olhos para o céu, limita-se a bater no peito e a dizer: ó Deus, se propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu reconhece em si somente qualidades boas, e a sua prece é uma acusação aos outros, até ao pobre publicano que lá estava rogando ao Senhor o perdão de suas faltas. O orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Vale mais ser publicano e miserável do que fariseu coberto de ouro e de pedras preciosas. Devemos orar com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinar vossas faltas e não vossas qualidades. As principais qualidades da prece são a clareza, a simplicidade e precisão, sem excesso de palavras, nem adjetivações inúteis, que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma, deve nos fazer pensar. Somente com essa condição a prece pode atingir seu objetivo. De outro modo, é apenas palavreado. Notai com que o ar de distração e desinteresse, as preces são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios que se movimentam, mas na expressão do rosto e mesmo no som da voz se reconhece que é um automatismo puramente exterior ao qual a alma permanece indiferente. Então, devemos com certeza nos prender à prece que sai de nossos corações, aquela feita com amor, com simplicidade, porque assim estaremos atingindo os objetivos do plano maior. Quanto à eficácia da prece, existem pessoas que contestam isto, baseando no pensamento que Deus conhece todas as nossas necessidades e que não há necessidade de pedirmos. Mas isto não nos impõe a condição de não nos abrirmos numa prece, não nos revelarmos num pedido que, se tiver dentro das nossas possibilidades, serão atendidos pelos bons espíritos, por Deus. Então, sem dúvida que há leis naturais imutáveis que Deus não anulará, porque está no nosso destino, no cumprimento dos nossos débitos, angariarmos aquilo como uma forma de curar os males que possamos ter feito a nós mesmos. Mas que quando tudo aquilo que pedirmos numa prece vos será concedido. Então temos aqui nos colocar diante de Deus de uma forma humilde, acreditando que aquilo se tornará, que acontecerá e que, se realmente for para o nosso bem, nós com certeza atingiremos aquele pedido. Gostaria de agradecer pela oportunidade e que todos possam ser abençoados, que possamos ter aprendido um pouquinho mais e nos prepararmos, para
através da prece, para que nós possamos ser bem melhores. Fiquem com Deus e até uma próxima. Boa ótima tarde a todos nós e que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, assim como ampare a todos os lares, a todas as famílias da terra, ampare ao nosso lar. Hoje nós trouxemos do livro Consolador, que são mensagens de Emmanuel, algumas perguntas que tratam da questão da saúde, da relação da saúde física e da saúde do espírito também. Então a pergunta 95, que é feita para Emmanuel. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? A resposta: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então vejam que aqui na terra consideramos a saúde o equilíbrio perfeito do corpo. Mas para o plano espiritual, a saúde é muito mais do que isso, A saúde é equilíbrio não só do corpo, mas acima de tudo o equilíbrio da alma, já que as nossas doenças físicas, essas doenças mais sérias, elas refletem o que? A doença do espírito, a causa, a matriz, a origem estão no nosso espírito, nos nossos comportamentos. E a doença, como ele fala aqui, muitas vezes é uma contribuição preciosa, não como um castigo, mas como um aprendizado, porque as doenças elas nos levam muitas vezes, elas têm essa função bendita de nos fazer refletir, de nos fazer ali mudar o curso da nossa vida, modificar ali hábitos nocivos, deletérios. Então, se bem aproveitada, ela é um patrimônio sagrado que ajuda e muito na nossa evolução. Então, como foi dito, quantas vezes essa doença é o reflexo das deficiências do nosso espírito. Então, a função da doença não é provocar ali simplesmente a dor, não é um castigo, mas ela tem a função de mudar os nossos comportamentos. Então, se em algum momento ela foi originada por um comportamento que não era devido, que não era adequado, que lesava a nós mesmos ou lesava o outro, ela tem a função agora de o quê? De fazer com que esses comportamentos eles sejam modificados. Por isso é que, mais do que a cura do corpo, é fundamental essa mudança gradativa do nosso comportamento, porque aquele ditado grego que diz mente sã, corpo são, mens sana, corpore sana, ou seja, é a cura da mente que vai refletir a cura do nosso corpo, porque se a nossa mente está sã, naturalmente o nosso corpo também estará. A outra pergunta 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, tem origem no espírito? A resposta: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar, podemos argumentar, que as injeções e os comprimidos suprimem a dor, tiram a dor. Todavia,
O mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflito quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então ele diz que a origem, né, a matriz, reforçando aquilo que comentamos agora há pouco, das doenças, né, mais sérias, elas residem de fato no nosso espírito, e é também no espírito que vamos ter ali a cura definitiva. Né? E que há enfermidades que elas podem ali demorar até várias existências, né? Porque nós sabemos que para cada célula do nosso corpo físico, nós temos uma célula correspondente no corpo espiritual, no perispírito. E se lesamos esse perispírito, essas células ali do perispírito, nós vamos ter que regenerá-las, né? Tanto que nós vemos às vezes reencarnações extremamente difíceis, dolorosas, em que nos perguntamos por que Deus permite que uma criatura nasça com tamanhas deficiências, com tamanhas anomalias, mas essas reencarnações às vezes tão difíceis, talvez até os nossos olhos ali ainda muito limitados, reencarnações perdidas, mas são verdadeiras estações de tratamento para o espírito, que ali às vezes numa mente bastante limitada, num corpo bastante debilitado, ele vai gradativamente regenerando essas células do perispírito para que ele recobre então a saúde plena do perispírito, do espírito e do próprio corpo físico para futuras existências mais felizes, mais tranquilas. Ou seja, há processos dolorosos em que o tempo, né, e o exercício ali da fé, da paciência, é que gradativamente vão regenerando essas células do perispírito, né, que naturalmente refletem ali no corpo físico. E outra pergunta bastante interessante: se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação de medicamentos humanos, cirurgia, etc.? Ou seja, se a origem dessas doenças é no espírito, sobretudo essas doenças mais sérias, devemos recorrer à medicina, aos medicamentos, às cirurgias? A resposta: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Então, durante muito tempo ainda, a humanidade ela não pode abrir mão, ela vai precisar, como precisa muito, do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, enfim, dos profissionais de saúde que tanto nos auxiliam, que tem ali um verdadeiro sacerdócio aqui na Terra, nessa missão, né, tão nobre de ajudar ali a curar as enfermidades, ou de aliviar as dores quando isso não for possível. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Olha que interessante, nós ainda teremos esses processos de doenças físicas muito intensos, até que gradativamente nós possamos evoluir enquanto espíritos, né? E aprendendo a preservar o corpo, porque de fato nós abusamos muito da alimentação, de comportamentos ali que são danosos às células do nosso corpo. Nós ainda não temos muito uma cultura de prevenção, né? Nós já trabalhamos muitas vezes preocupados em consertar aquilo que ao longo da vida nós achamos natural que se degrade. É claro que há um envelhecimento natural ali das células, mas quantas vezes, por imprevidência, por descuido, por excessos,
nós acabamos ali minando as nossas forças físicas, as nossas energias. E essa pandemia tem nos alertado para isso, né? Hoje nós vemos ali a importância de termos ali um sistema imune fortalecido, a importância de termos a nossa saúde em boas condições, para que se formos surpreendidos ali por uma doença como o Covid, o nosso corpo físico esteja mais preparado para a defesa, né, para o reajuste, para a manutenção ali da integridade das nossas células. Então isso nos faz repensar, nos alerta da importância do cuidado com o nosso corpo físico, que é o templo ali do nosso espírito. Então devemos cuidar sim e sempre do nosso espírito, mas o corpo é um instrumento, é a máquina, é a ferramenta que nós nos utilizamos para cumprir aqui a nossa tarefa na Terra. Por isso se fala que é o templo do espírito e que merece ali todo o nosso cuidado, todo o nosso respeito, porque é o veículo ali que nos permite estarmos aqui na Terra. Então nós de maneira nenhuma podemos abandonar ali os tratamentos médicos, né? Nós temos a obrigação de cuidar ali do nosso corpo e a obrigação de recorrer sim, sempre que necessário, aos benefícios da ciência, da tecnologia que cada vez aumenta mais, né? Trazendo ali em muitas doenças antes incuráveis, né, a cura, enquanto outras doenças vão surgindo, mas temos hoje um progresso enorme que traz ali mais comodidade, né, mais benefícios para a nossa qualidade de vida, mas é fundamental que nós tenhamos então essa cultura da prevenção, do autocuidado e não só pensarmos lá na frente que será natural termos tantas doenças, né? E ele diz ainda, acima de tudo temos que reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então, quando formos ali espíritos mais evoluídos, naturalmente nós não teremos doenças como temos, né? Porque se as doenças físicas refletem um espírito ainda doentio, no futuro da humanidade, ou em mundos, como já acontece em mundos mais evoluídos, não há ali essa doença do corpo físico, até porque os corpos são muito mais rarefeitos, muito mais sutis, e nós ainda temos aqui um corpo muito material, muito denso, mas à medida que o espírito progride, esse corpo ele vai se tornando cada vez mais sutil, menos materializado e mais saudável, porque vai refletir também um espírito mais equilibrado, mais ponderado, mais sensato, né? Enfim, um espírito mais maduro ali no caminho a Deus. Outra pergunta: por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer e tantas outras doenças que ainda não têm cura? A resposta: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade da sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inaprendidos pelas ciências dos homens. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. Então, nesse primeiro momento, ele fala que devemos considerar a necessidade das provações, né, que as doenças acabam trazendo, é que na própria terra, na própria natureza, o homem vai descobrir gradativamente a solução para essas doenças que ainda nós não temos a cura.
O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução dos seus discípulos. Então, ainda que os espíritos superiores eles saibam qual seria ali a solução para determinadas doenças, eles não vão ali trazer essas soluções, porque essa busca do bem, essa busca do equilíbrio, ela tem que ser uma conquista da humanidade aqui na Terra. E nessa busca pela saúde, nessa busca pelo bem-estar, nós vamos crescendo, isso vai nos tirando da zona de conforto. E essa dor que tantas vezes machuca, que tantas vezes traz ali o desconforto, quantas vezes uma doença nos leva a sermos mais humildes, nos levam a buscar a Deus, nos levam a perceber que nós não somos ali donos de tudo, que não temos o poder sobre tudo. Então a doença nos leva a buscar a ajuda de outras pessoas, a percebermos que precisamos sim uns dos outros. Então quantas vezes trazemos um orgulho, uma vaidade tão exagerados e que a doença nos faz ali dobrar os nossos joelhos e temos ali um pouco mais de simplicidade, reconhecendo que apesar de termos às vezes tanto na vida do ponto de vista material, podemos ter todo o conforto, tudo aquilo que ambicionamos, mas se nós não temos a saúde, isso pouco adianta, não é? Porque sem a saúde nós não podemos usufruir nada, às vezes do muito que foi ali acumulado ao longo do tempo. Então a saúde, quando bem compreendida, ela traz ali profundos benefícios ali para o espírito, que encontra nela não um castigo de Deus, mas encontra uma fonte de aprendizado. Tanto que há pessoas que falam que depois ali de processos difíceis começaram a valorizar muito mais as pequenas coisas, o próprio ato da respiração, que é um ato tão mecânico, mas quem tem ali um enfisema pulmonar, quem tem ali uma asma mais aguda, fala o quão é bom respirar, aquilo que para muitos é um ato automático, mas quando nos vemos privados ali de uma respiração saudável, de encher os pulmões de ar, nós pensamos como é bom a respiração, como é bom termos ali a saúde, mas em tantas situações só valorizamos quando não a temos, quando a perdemos, porque quando tínhamos ali a saúde plena, nós simplesmente não cuidamos, achando que nada, nem o tempo às vezes, poderia nos colocar em uma situação de debilidade das forças ali orgânicas. E ele continua dizendo: além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhe apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então, quantas vezes ali num leito de hospital, onde há ali uma solidão, mas é o que ele fala, muitas vezes a alma ali se recolhe para as necessárias meditações. E há relatos que falam que nos hospitais, quanto amparo, quanta ajuda, é como se existisse um hospital paralelo. Numa sala de cirurgia, quando o médico entra ali, numa cirurgia às vezes delicada, quantos espíritos estão ali intuindo, ajudando, médicos, enfermeiros, socorrendo, amparando, sempre de acordo com a necessidade e com o merecimento de cada um. Tanto que a gente sempre lembra que quando Jesus veio à Terra, ele não curou todos, ele curou alguns,
mas outros não. Por que alguns sim, outros não? Alguns seriam privilegiados, alguns seriam preferidos por Jesus? De maneira alguma, né? Aqueles que foram curados já estavam ali num fim de prova. Tanto que Jesus diz: vá, a tua fé te salvou. Ou seja, era a fé da pessoa, era a conquista dela. E Jesus completava dizendo: vá e não peques mais, e não erres mais. Porque se aquela doença foi provocada, se ela tem a sua origem num comportamento inadequado, se aquele espírito, depois de curado, voltasse a incorrer nos mesmos erros, ele poderia ali ficar doente novamente. Por isso que Jesus dizia: vá, tua fé te salvou, né? E não erres mais. Nós vamos encerrando aqui em função do tempo, sempre gratos a Deus, a Jesus, que luz se faça sempre, em todos os lares, em todos os hospitais, que Jesus abençoe todos os médicos, todos os enfermeiros da terra. Pai nosso que estais nos céus, está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade infinita. Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.